Leandro Rezende, né? Para que as pessoas que estão em casa consigam entender que a política, a gente tem esse ditado, né, Yuri, que o político, ele vai com o aliado até a beira do túmulo, mas ele não pula dentro. O PL está falando, não, a gente vai defender o Bolsonaro, vai defender a posição dele, falar que é exagero, mas a gente está não só procurando uma opção, como já está pensando assim que Bolsonaro como cabo eleitoral é melhor do que como candidato. Basicamente é isso, o PL vai defender, vai dizer que é uma injustiça tornar o Bolsonaro inelegível, mas na prática já está procurando um outro caminho para 2026. Dani, boa tarde para você, Yuri, Renata e todo mundo que está com a gente aqui no 360. Hoje eu fui conversar com alguns deputados, eu falei com deputados do PL, falei com gente do Progressistas também, né, partido lá do ex-ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, porque o Ciro Nogueira deu uma entrevista em que ele dá um pouco da linha mestra de como uma parte do bolsonarismo está olhando para esse episódio e pensando. Foi numa entrevista do Ciro Nogueira que vi de público, né, pela primeira vez, uma liderança política importante, falar essa tese de que, enfim, o Bolsonaro como cabo eleitoral é muito mais viável e muito mais, com maior capacidade de influenciar nas eleições de 2026 do que como efetivamente candidato à presidência da República. E aí hoje fui, depois dessa manifestação do Ministério Público Eleitoral, fui percorrer outras vozes ali da direita para saber se isso tem eco, e tem bastante. O que colhi foi o seguinte: o PL vai defender sim o Bolsonaro, vai dizer que ele está sendo vítima de uma injustiça, de uma arbitrariedade, vai o tempo todo fazer memória, né, do que aconteceu com a ex-presidente Dilma Rousseff, que sofre um processo de impeachment e depois disputa a eleição 4 anos depois. Vão fazer esse paralelo o tempo todo, disputar narrativa na rede, dizer que o Bolsonaro é perseguido pelo sistema de justiça, pelas eleições, pela mídia, por todo mundo, que é um pouco parte, né, braço do bolsonarismo, essa tese da eterna perseguição. Vão continuar investindo nisso, mas a leitura que fazem é de que não será tão ruim assim. Ouvi isso até de uma pessoa próxima ao Valdemar Costa Neto. Não será tão ruim o Bolsonaro ser declarado inelegível, porque aí ele, como cabo eleitoral, na avaliação de um articulador político que eu ouvi hoje, ele transfere os seus votos e não entrega para essa pessoa a sua rejeição. E hoje o PL tem uma leitura de que a rejeição ao Bolsonaro foi muito mais decisiva para a sua derrota do que efetivamente os votos no Lula. Essa é a leitura que uma parte da direita faz hoje. E aí esse discurso, né, de vítima de uma injustiça, perseguido pelo sistema, vai ser um empurrão que o Bolsonaro pode dar para algum nome. Eu perguntei qual nome seria. E os nomes estão na bolsa de apostas aí já há um tempo. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, né, do Republicanos, o Romeu Zema, do Partido Novo, e há em Minas Gerais um flerte do PL com o Zema, mas a coisa não anda muito também, porque agora com esse retorno do Bolsonaro, tem uma questão ali da Assembleia Legislativa local, mas tem um flerte do PL com o Romeu Zema e a Michele Bolsonaro, né? São 3 nomes aí que as fontes me relataram hoje como possíveis para 2026, o que dá mostra de que o PL vai abraçar a narrativa da injustiça, mas já está olhando para um futuro do bolsonarismo sem Bolsonaro. Dani. Leandro, é muito sintomático, né? Eu achei, assistindo aqui o grande debate, né? A Luciana faz essa pergunta ao Caio Coppola, né? Que, como a gente sabe, tem vasos conectantes, pelo menos com a base eleitoral, né, de Jair Messias Bolsonaro, e ele rapidamente falou: olha, eu acho que a inelegibilidade está meio dada. Aqui o que a gente vai ter é o Tarcísio de Freitas, né, cita o Zema, ele já traz esse componente. E aí eu volto a bola para a Renata, porque eu fiz uma provocação para ela rapidinho, tá, meu querido Yuri? Não é pelos 50 tons de azul, não. É só porque eu fiz uma provocação para ela, porque assim, esse esfacelamento, por que eu falo em esfacelamento? Basicamente, Bolsonaro tinha uma tríplice aliança para disputar a eleição em 22. PP, de Ciro Nogueira, Arthur Lira, PL, onde estava Valdemar da Costa Neto e o próprio Bolsonaro, e Republicanos, o partido que elegeu Tarcísio de Freitas. Agora, o Republicanos descolou do bloco ali onde está o PL, né, para criar uma coisa ao lado do MDB, ao lado do Kassab, que é a base do Tarcísio. Renata, quanto isso mostra que mesmo
o grupo que deu sustentação política para o Bolsonaro se apresentar como antipolítica, esse grupo já se separou. Quanto isso sinaliza para essa coisa do rei posto? O Republicanos é um caso interessante porque ele ganha de Bolsonaro, né, na negociação ali mais final, a filiação de Tarcísio de Freitas e de Damares, que depois acabou sendo eleita ao Senado, como uma forma de fechar com Bolsonaro nacionalmente. É um partido que estava mais afastado, porque, bem, PL era o partido do presidente, PP estava na Casa Civil e o Republicanos estava ali em vários momentos, inclusive, reclamando que não estava ganhando muita coisa. Então, ele ganha essas filiações. Havia ali uma dificuldade para Tarcísio também se filiar ao próprio PL, porque lá atrás tinha havido muita disputa entre ele e o próprio Valdemar da Costa Neto. Então, esse arranjo é feito e aí dá muito certo para Republicanos. Consegue ali o principal estado do país. De lá para cá, o que aconteceu? Uma parte dentro desse partido fala, bem, já que aqui estamos e Bolsonaro não ganhou, né? Que tal a gente começar a flertar com o governo de ocasião? E até o momento, a gente até voltou a falar isso ainda ontem, a cúpula do partido está dizendo, eu não consigo fazer isso, eu não consigo ser base do governo porque o nosso discurso com um público conservador, ele foi moldado de tal forma nos últimos anos que esse abraço no PT é muito complicado, eu não consigo fazer. Ao mesmo tempo, não existe uma afinidade nem pessoal com o ex-presidente Jair Bolsonaro e a cúpula do Republicanos, então é diferente. Ciro Nogueira, presidente do PP, o próprio Arthur Lira, claro, Valdemar da Costa Neto e a cúpula do PL frequentavam o Bolsonaro. É diferente a relação ali, por exemplo, com o Marcos Pereira, que é o presidente do Republicanos. Então, você tem um distanciamento pessoal que já existe e você tem algumas mágoas. A gente viu Marcos Pereira em alguns momentos falando, olha, o Bolsonaro está mais atrapalhando do que me ajudando. Então, a coisa está meio acomodada de tal maneira que no campo, se a gente pensar numa sucessão presidencial lá na frente, provavelmente, se a gente trazer eles agora e perguntar, eles vão falar, tem muito tempo, vamos esperar. Mas os bastidores também é uma espécie de acomodação. Vamos ver como vai ser esse governo, vamos ver como o próprio Tarcísio vai performar em São Paulo para que eles possam eventualmente repactuar esse jogo um pouco mais lá na frente. Mas morrer de amor e tentar levantar uma bandeira do bolsonarismo, ser esse esteio ao longo desses anos, a gente não vai ver por parte desse grupo. A própria gestão do Tarcísio não está lembrando o que fez o Bolsonaro, uma figura tão disruptiva e marcante, né? Ele até tem acenos claríssimos para o bolsonarismo, né? Em algumas áreas, em alguns setores, claríssimos, mas o tom do discurso é outro e o conteúdo também. Yuri, quero te ouvir um pouco. O Bolsonaro está mais perto da inelegibilidade, já eu vou contar que esse não é o único flanco de cerco ao ex-presidente, como eu disse aqui na abertura, né? As consequências, elas vêm depois e a de Bolsonaro, né? As de Bolsonaro, dos gestos dele ao longo de 4 anos, né? De muita incitação à desconfiança sobre tudo o que nos faz uma democracia estável, está chegando, né? O encontro marcado com o TSE, com o Supremo e o encontro marcado com a lei, Yuri. Ô Dani, vou pegar desse ponto que você deixou justamente do governador daqui de São Paulo, Tarcísio. Antes de tudo, boa tarde para você, Leandro, Renata e para quem nos acompanha aqui no 360. Nesta semana que marcou aí tanto os 100 dias do governo Lula quanto dos governadores, né, dos governantes estaduais, e Tarcísio também fez o balanço da sua gestão, o que eu ouvi muito de vários integrantes do governo é justamente esse equilíbrio entre fazer gestos ao bolsonarismo e fazer uma gestão que tenha as suas argumentações técnicas, que tenha as suas próprias políticas. Basta ver as ações que foram tomadas, o quanto se valorizou neste balanço de 100 dias as ações tomadas em relação ao litoral norte de São Paulo, e foi uma ação que é muito conjunta com o governo federal, deixando de lado partidarismos em nome de uma emergência muito grave, mais de 60 pessoas mortas nas praias do litoral durante o carnaval. Isso ficou muito marcante, o quanto, a despeito das diferenças políticas e ideológicas, não se vai agir de forma irracional naquilo que é mais central do governo. E aí, nessa questão que o Leandro coloca de ser um bom cabo eleitoral
eleitoral, não necessariamente um bom candidato, na hora que tivemos a chance de falar diretamente com o governador, Tarcísio foi muito claro. Olha, falei com o presidente, com Bolsonaro, desde que ele voltou ao Brasil, falamos algumas vezes, e já fiz o convite para ele visitá-lo no Palácio dos Bandeirantes. Ah, tem data? Não, não tem data. Vai ser algo grandioso? Não necessariamente, mas é um gesto no sentido, olha, baita cabo eleitoral para manter o bolsonarismo no estado de São Paulo, ou melhor, os eleitores de Bolsonaro no estado de São Paulo, no campo de Tarcísio Gomes de Freitas e, eventualmente, isso se extrapolar para outros estados. Basta ver que, de fato, quando se procura fazer um contraponto à gestão do governo federal, à gestão de Lula, o campo da direita, volta e meia, tem usado o governador de São Paulo nesse aspecto. Não rompe totalmente, do ponto de vista ideológico, com o bolsonarismo. Há muitas medidas que têm convergência com o que pensa Bolsonaro em relação à importância, por exemplo, de política de armas, a um enfrentamento mais duro da violência, da criminalidade. Basta falar o quanto a primeira medida que Tarcísio mencionou depois do ataque na Vila Sônia, na escola da Vila Sônia, o assassinato de uma professora, foi aumentar a segurança armada nas escolas, foi pensar nesse aspecto e depois se tratar de uma série de outras ações pedagógicas, de apoio psicológico que foram anunciadas hoje, a gente detalha mais para frente, mas o fato é que o discurso de Bolsonaro que galvaniza, que aglomera o campo conservador da direita e da extrema-direita, muitos desses políticos mais profissionais, mais racionais vão usar, o que não significa necessariamente que vão, né, como você disse, uma coisa é ir até a beira do precipício, outra coisa é pular do precipício e isso acho que nenhum deles está fazendo. Não, tem uma avaliação de um aliado de Bolsonaro aqui dizendo, olha, o Tarcísio precisa do Bolsonaro, não o inverso. É porque Bolsonaro, eu faço o registro, porque eu reputo muito valiosa sempre qualquer tipo de colaboração de fonte crível, né, que é o caso desta, mas faço sempre também a ponderação do ponto de vista do analista que o Tarcísio está com a caneta. Bolsonaro não, isso faz uma diferença grande.